E nos abençoe, Jesus, o amigo das nossas almas. Esta é uma promoção do Centro Espírita Allan Kardec, ou União Beneficente Allan Kardec, que é uma sociedade religiosa localizada na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, na rua Ivinhã, número 1565, no Jardim Monte Líbano. Inicialmente, esta casa espírita era apenas um posto de assistência, que prestava serviço ali ajudando famílias carentes no Jardim Monte Líbano. Obteve depois a sua independência e tornou-se uma sociedade espírita vinculada à Federação Espírita Brasileira e atualmente é presidida pelo senhor José Roberto Borgato. Hoje nós teremos aqui entre nós, conosco, a presença do nosso irmão Luiz Tadeu, que é integrante lá do Movimento Espírita do Centro Emmanuel, trabalhando com a senhora Zenaide. Nosso irmão Luiz Tadeu, ele é advogado, ele é ex-professor de Direito, hoje já está aposentado. Ele é psicoterapeuta holístico. Será que eu falei certo? Né? E é um espírita de muito conhecimento, leitura. É uma pessoa culta dentro da doutrina espírita. E nós convidamos o nosso irmão para abrilhantar a nossa noite, essa noite que é uma noite especial, que é a noite da véspera de Natal. Eu estou aqui com o meu mentor espiritual, que ele deseja falar-lhes. Mas antes de passar a palavra para o nosso irmão Getúlio, eu quero agradecer o meu tio Odilon pela ajuda inestimável que ele nos dá sempre, pelo meu pai Orlando, que é representante da URI, está aqui acompanhando. E eu vou passar a palavra rapidão para o meu mentor espiritual, nosso irmão Getúlio, que ele tem uma mensagem para passar para vocês. Queridos confrades da doutrina espírita, o nosso irmão Orlando tem feito uma palestra na qual ele menciona que nesta data Jesus está mais próximo da Terra. E é verdade. O Cristo se aproxima do planeta Terra e irradia em ondas a sua bondade, o seu amor para todo o planeta, na sua qualidade de espírito puro, espírito que conquistou o máximo que é permitido do aperfeiçoamento espiritual e trabalha em uníssono com o Pai Celeste. Jesus Cristo, ao se aproximar do planeta Terra, deixa toda a humanidade mais sensível, mais amável, mais afável, mais bondosa. É nessa época que muitos parentes, muitos irmãos que estavam brigados se reconciliam, vizinhos que não se falavam se perdoam, que as pessoas lembram de dividir o pão, de dividir o alimento. Ainda que seja o que sobrou da ceia natalina, é levada rapidamente no dia seguinte
para as comunidades carentes na cidade. O nosso irmão Tadeu vai falar a respeito disso, imagino eu, com toda certeza, do papel do Cristo na nossa vida cotidiana. Mas eu venho lhes falar da influência do Cristo, influência espiritual, sentimental, nessa época do ano, quando a sua bondade, quando o seu amor espraia-se por todo o planeta Terra. E a humanidade então recorda-se da vinda de Jesus ao nosso planeta. De sabermos que foram necessários muitos anos para que Jesus pudesse se preparar para encarnar aqui no planeta Terra. O Espírito Áureo narra, no livro Universo e Vida, que Jesus demorou 200 anos para encarnar no planeta Terra. Porque Jesus não tinha mais perispírito, ele já havia se libertado da sua forma perispiritual. E foi necessário, então, um tratamento, algo doloroso, para que o Cristo pudesse estar em condições de encarnar no planeta Terra há mais ou menos 2000 anos e pudesse desempenhar a missão que veio aqui realizar. Na noite de hoje, queridos irmãos, queridas irmãs, não esqueçam de fazer uma oração, agradecendo a Jesus pela segunda revelação e também pela terceira revelação. Devemos muito ao Cristo, devemos muito a Jesus. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Getúlio. Com a palavra, o nosso irmão Tadeu para a sua conferência. Sua palestra. Obrigado, viu, meu querido irmão Getúlio? Que mensagem, que prece bonita você fez para nós, viu? Com a palavra, Tadeu. Boa noite a todos. Nessa tonalidade de voz, está chegando bem por aí? Está tudo bem. Tá sim, tá bom. Tá bem? Eu fico... Tá. Tá bom. Tá ok. Realmente, essa reflexão do nosso irmão Getúlio vem nos lembrar a missão cósmica do Mestre Jesus, que nós sabemos até por informações e estudos da doutrina espírita e outras fontes, que ele presidiu toda a formação desse sistema, do nosso planeta e desse sistema. Então, esses dias, até 10 dias para cá, isso me veio novamente na mente, e eu comecei a fazer um pensamento: que ser é esse que presidiu o sistema, presidiu o planeta, e depois um processo desvibracional até chegar nessa dimensão, para que viesse entre nós contar histórias. Que ato de amor é esse inexplicável para nós, incompreensível? Mas no meu coração e por reflexões, para mim, enquanto espírito nessa imortalidade, Jesus encarnou a consciência crística
e a consciência suprema. Então, quando o Orlando me convidou e colocou esse tema Jesus, eu não tinha como recusar para o Orlando. Aí eu comentei com a minha esposa, falar de Jesus pode ser relativamente fácil nas palavras humanas, desde que cada um se atenha à sua própria história existencial. Porque ele está imbuído em cada milionésimo de segundo, de ato, registro mnemônico em que nós vivemos, ele está conosco. Então fica um pouco mais palpável, um pouco mais corajoso falarmos de Jesus dentro da nossa própria história humana, que é o que a gente conhece efetivamente de nós, nesse ponto da eternidade. E ela me pediu, não penetre em reflexões, outras reflexões, porque nós sabemos, vamos tentar sentir o Mestre no dia a dia, sentir o Mestre no batimento dos nossos corações. E então, como eu estava comentando com o André, com o Odilon e com o Orlando antes, eu e minha esposa, nós estudamos Joana de Ângeles 3 a 4 vezes por noite em casa, a coleção psicológica. E eu pensei, então, uma introdução do volume 1, chamado Jesus e Atualidade. Senti no meu coração muita pertinência, por motivos óbvios, né? Porque, por exemplo, se nós pegarmos a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que lá fala que são chegados os tempos em que todos nós seremos convidados ao banquete divino, em que as trombetas serão soadas. E a gente, enquanto espírita, lê tanto aquilo, tantos anos, né? E só que as trombetas divinas soaram também na década de 40, quando surgiu a Segunda Guerra Mundial, e as trombetas dos mestres ascensionados ordenaram a todas as colônias espirituais do planeta Terra a se organizarem, porque ia ter desencarnes coletivos de milhões de pessoas. E da mesma forma, 2 anos antes da pandemia, pelo Divaldo, essa orientação foi dada, das trombetas divinas novamente soaram, que as colônias espirituais se organizassem, porque ia ter uma revolução no planeta, né? E veio via pandemia, e com todo o coração muito simples e humilde, eu coloco para vocês, para assustarem vocês um pouco. Se nós não mudarmos o processo produtivo, micro e macro do nosso planeta, de geração de bens materiais, no máximo 50 anos nós não teremos mais vida no planeta Terra. A natureza, o equilíbrio do sistema já passou do seu limite em algumas décadas. Nós estamos vivendo por um plus da divina misericórdia. Então, se não se reverter os nossos atos, atitudes com a água, com a energia, com as plantas, nós vamos sentir saudade da pandemia, do Covid, um futuro próximo. Então, Jesus está muito mais atual, muito mais presente, e é necessário que se faça presente, para que a gente, até num desespero espiritual, numa mediocridade interna, numa falência interior, a gente lembre que existe um ser chamado Jesus, presidindo e conosco. Então, Jesus é a sustentação dos espíritos. Tanto é que no livro dos Espíritos, qual é o modelo de ser humano, qual modelo de... Nós temos perguntado aos espíritos da Pleiade, e eles responderam a Kardec, Jesus, ponto.
não falaram outros. Jesus. Então eu quero colocar algumas reflexões desse Jesus e atualidade para nós todos, e vou tentar colocar da forma mais prática e palpável possível, que é o jeito que eu sei fazer, né? Então a Joana nos coloca da atualidade do pensamento de Jesus diante da problemática humana, diante da dinâmica humana, em vários níveis, psicossociais, culturais, materiais, espirituais, qualquer nível que você faça uma reflexão, o pensamento do Mestre está sobrando por toda a eternidade a nós todos. Tanto é que o Evangelho, o Novo Testamento entre o céu e a terra, ele é cósmico. Ele não foi feito para um povo ou para uma época. Não tem prazo de validade. Então, a atualidade do pensamento de Jesus é crucial para nossas vidas. Porque Jesus, dentro da psicologia anímica, a psicologia profunda, que é a corrente aqui desse livro da Joana de Ângeles, Jesus era um profundo conhecedor da psique, da mente humana. Penetrava com segurança no íntimo dos seres. Agora vocês imaginem quantas pessoas nos criticam, nos elogiam, tratamentos interpessoais que nos machucam e nós machucamos os outros. Nós quebramos as portas de entrada dos outros. Porque tem que ter segurança para conhecer o mundo íntimo do outro. Mas como é que se faz isso? É uma arte do viver. Conhecer os valores e referência do outro, a história do outro, saber em que terreno está se pisando. Aí muitas pessoas falam, viver é muito fácil, o homem que complica. Não é assim não, viver é muito complicado e difícil. Precisa arte, precisa conhecimento, precisa humildade. Eu nunca vi nenhum espírito de escola, se você pegar a biografia de qualquer ordem religiosa, espiritual, nunca vi nenhum espírito que não estude constantemente, que não reflita, que não tenha amor, que não desenvolva as várias facetas de expressão do mistério que é ele próprio. Então, é necessário, sim, ter mais competência, conhecer as entranhas da sua alma, ter coragem de aceitar-se, essa maravilha que é você, esse mistério, porque você está exatamente no ponto vibracional, na linha do tempo onde tinha que estar. Aceitar isso é aceitar tua história, aceitar seus equívocos e acertos, que são só palavras didáticas, aceitar o movimento no qual você foi inserido. Isso é muito difícil para nós todos, porque envolve você ter coragem de viver o que tem que ser vivido, por exemplo. Coragem de viver o que tem que ser vivido é muito difícil para muita gente, não é mesmo? Então, Jesus também conhecia as causas reais das aflições, nas quais se localizavam na mente inconsciente. Em outras palavras, nas profundezas do espírito, as causas reais dos dilemas humanos. Exemplo mais próximo e prático, psiquiatria espiritual, causa de transtorno bipolar, culpa. Culpa é causa de transtorno bipolar na psiquiatria espiritual. Agora, o que é a culpa? Culpa tem uma série de causas, origens. Você tem que sentir culpa, mas culpa que gera uma responsabilidade, ou seja, culpa que seja um focalizador para você ter a capacidade de dar resposta para aquilo que é seu. Isso é culpa saudável. Porque se você sentir culpa que não é sua, você está desestruturando a relação das almas da sua psicosfera, tanto da outra dimensão como essa. Então é necessário você, por exemplo, aceitar os movimentos internos, dessas aflições internas, que são ressonâncias, muitas vezes, de outros seres transgeracionais.
Quando você se cura e se aceita, você está curando humanidades inteiras aí dentro. São milhares de seres que estão sendo levados por torrentes e torrentes de energia e de luz, por um simples mudar de pensamento, por uma simples oração que você faz em silêncio. O universo se ele rescalona com a sua oração. O Cristo disse: vós sois a luz. A luz dissipa milhões de seres que estão se rastejando pelas ruas e vielas do mundo. Então temos que acreditar nisso. Temos que acreditar nisso. Jesus também tinha sabedoria para os enfrentamentos. Sabedoria é pensar sobre o pensar. Você pode, por exemplo, faz muitas décadas que eu não ando de bicicleta. Mas se eu precisar andar de bicicleta, eu sento na bicicleta e saio andando. Isso é experiência. Ok? Agora, quando eu começo a refletir, para que andar de bicicleta? Vai ajudar no trânsito, na minha saúde, no oxigênio do planeta, etc, etc, etc. Você está gerando uma sabedoria. Você está saboreando o seu estar no mundo. Você está dando um sentido mais profundo à tua expressão, que é um esforço estar no mundo. E você sente que é uma sabedoria, porque quando você pensa, bom, semana que vem se eu fizer a mesma coisa, nossa, você sente um bem-estar interior, sente gostoso. Isso é sabedoria. É você gerar o que é justo e agradável para você e para o outro. Jesus fazia isso para os enfrentamentos. Terceiro chakra, que nós estudamos na doutrina espírita muitas vezes, é a região do umbigo, abaixo do umbigo. Na medicina ayurvédica, elemento fogo, é a capacidade de enfrentar, viver o que tem que ser vivido, com sabedoria. Sabedoria para enfrentamentos. Quando você gera sabedoria para viver o que tem que ser vivido, você amoriza o seu dia. Você não fica se arrastando, reclamando porque está sol, porque está chuva, porque o pé de manga não deu manga esse ano, porque a plantinha que você cuidou, ela secou, ou porque o seu cachorro veio a falecer. Não. Ou teve um gasto inesperado de final de ano. Enfim, você vai na fluência dos movimentos e faz o que é possível, permitido. Isso é sabedoria, isso é espiritualidade, isso é reino dos céus antecipado no aqui e agora. É muito interessante. E Jesus tinha essa sabedoria infinita para os enfrentamentos. Vai desnudando a personalidade. Por isso que é atual a mensagem de Jesus. Personalidade, você pode entender, tem milhares de conceitos, com uma estrutura relativamente estável. São sistemas de amortecedores aos balanços das intempéries da vida, emocionais, cognitivos, interpessoais, valores. Essa forma de receber os impactos do seu jeito chama, essa estrutura que recebe é personalidade. Quando você gera o seu jeito, isso chama individualidade. E quem percebe aqui fora chama subjetividade. Então, desnudar-se constantemente é você ter a capacidade de aprofundar em você e mudar pensamentos, mudar relações, mudar construtos, saber o que está sendo comprometido na sua vida, ter a coragem de pedir ajuda. Isso é um ato de amor à humanidade, ao cosmos, às estrelas. Fazer esse movimento de transformação com segurança, com tranquilidade, porque a gente sabe que nem tudo você vai mexer nessa vida. Mas sentir que tem algo aí dentro que recebe esses chamamentos é muito gostoso espiritualmente falando, que existe uma dimensão que está sempre com você. Ela não está no dia 24 de dezembro de 2021. Essa dimensão está fora do tempo e do espaço. É como se você deixasse os seus bens materiais fora, depois o seu corpo fora, os seus pensamentos e verdades fora. 75% de você já caiu fora, que é o impermanente. Esse 25% que fica, que é o permanente.
O que é esse 25%? Se podemos falar em o que é? Você se torna a própria vida. Você se torna aquele que observou tudo o que aconteceu e aceitou, aprendeu e distribui para os seres à sua volta um pouquinho de tudo isso. Um exemplo, falecimento de um ente querido. Como a gente pode ajustar um momento desse com espiritualidade? Fazer por mim ou pelos outros o que ele representou para mim. Ele passa o bastão sagrado para mim, via a morte dele, me dando vida. E o universo vibra cada vez mais. É assim. Essa energia não nos pertence, ela passa por todos nós. Na forma de situações, na forma de vida, na forma de situações da vida que nos chamam às providências. Então Deus está milimetricamente conosco e falando conosco. Isso é sabedoria profunda da Joana de Ângeles. Por isso que mostra a atualidade do pensamento de Jesus. E que ele era detentor da consciência crística, que nós temos também potencial, bem aqui, no sexto chakra ou no terceiro olho, que é uma luzinha azul, cor do céu, e a partir do instante você começa a ver a tua vida por essa janelinha, eu garanto para vocês que toda a tua história vibra, migra para esse ponto que é você. Tanto é que, regra geral, quando desencarnamos, vai sendo desligado dos pés por direção da cabeça, porque exatamente a energia vem vindo, e você se torna esse ponto maravilhoso que é você. Um ponto maravilhoso que é você, tá? Uma outra característica da atualidade do pensamento de Jesus, né? Chamar todos ao reino de Deus. Há muitos anos atrás, não tantos, mas alguns anos, eu venho falando, quando me permitem, em centro espírita, em alguma palestra, que chegou uma época da minha vida que comecei a brigar com Deus. Eu quero saber onde é que esse tal de reino dos céus que Jesus tão fala no Evangelho de Mateus, né? Nas bem-aventuranças. Onde é que é isso? Tem um portal mágico? Tem uma estrela? Um outro universos paralelos? Onde é que fica tudo isso? E eu comecei a brigar e eu quis que ele já se fizesse na minha vida, no aqui e agora, no instante fugaz chamado presente, eu tenho o reino dos céus para mim. Eu antecipei o reino dos céus na minha vida. O instante presente nada mais é do que aquela jabuticaba que eu peguei na eternidade e a saboreio tranquilamente, calmamente. O espaço-tempo é de Deus. Eu aceitando esse instante fugaz, que sou eu se expressando aqui agora, molhando uma planta, andando de bicicleta, ou conversando com vocês, ou no outro sistema, ou aqui mesmo, para mim é indiferente. As energias estão por aí passando. Então, conclamar-nos ao reino de Deus é brincar na casa do Pai. Vou contar uma história rapidinha, como é que isso pode acontecer agora. O Buda ia fazer uma palestra e tinha aquele monte de mestres zen esperando ele falar. Cheio de teorias, eles queriam teorias. E lá no fundo da fila, lá atrás, aquela população iletrada, né, os colonos, e passava horas, e o Buda sentado debaixo da árvore, vendo uma flor, uma planta, quieto ali, só olhando. Lá pelas tantas, um colono deu aquela gargalhada visceral, aquela gargalhada de se esborrachar no chão. E os mestres ficaram com raiva, com bravo, chamaram a atenção. Manda ele ficar quieto, o Buda vai falar, e ele fica desconcentrando o Buda. O Buda mandou chamar o rapaz, falou,
Chama aquele guri aqui. Ele foi lá na frente, pediu para ele sentar na frente. Senta na minha frente. O que você está vendo? Estou vendo uma planta. Você é o único que atingiu o estado de iluminação. Porque Deus não quer que a gente explique nada. Só quer que você fique em silêncio e procure se encantar com a vibração dele no grão de areia. Numa estrelinha no céu que às vezes nem existe mais. Deus quer que nós o sintamos até no irreal. Então você foi o único que atingiu o estado de iluminação, porque a casa do Pai, nós temos que brincar na casa do Pai. Saborear o instante presente. Porque cada instante presente que você me olha faz parte de 7 a 8 minutos de consciência que o oxigênio te autorizou a estar aqui agora. No 9º minuto, eu não sei se você vai estar aqui. Então, esse instante faz parte de um milagre de uma conjunção de neurônios, elementos químicos, energias, seres, um campo espiritual que deixou você chegar aqui hoje. Então, nós somos uma magia divina acontecendo. É o reino dos céus no aqui e agora. O reino dos céus no aqui e agora. A primeira brincadeira que eu faço comigo quando eu levanto pela manhã é sentar na cama, eu me espreguiço, vou sentindo meu corpo, né? E abro os olhos. Quando eu abro os olhos, eu falo, nossa, legal. Eu ainda estou por aqui. Legal, se é para estar por aqui, eu estou por aqui. Eu dou risada e vou molhar minhas plantas, levo os cachorrinhos lá fora, vou fazer café, paulatinamente. Então, conclamar-nos ao reino dos Deus, ao reino dos céus, é estar no instante presente, saboreando Deus que você é. Se você é construção divina, o que você pode ser além do divino? Dentro da nossa percepção de consciência, sinta isso. Os elementos que você tem à sua volta, sua casa, seu chuveiro, sua cama, seu corpo, seu óculos, seu arroz e feijão, seus filhos, vivos ou mortos, familiares, a árvore, a chuva, tudo é Ele chegando até você. Tudo é Ele chegando até você. Então, como dizem os hindus, os yogis, Babanam Kewalam, em sânscrito, tudo é manifestação do amor de Deus. Isso que Jesus vem conclamar há séculos. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A felicidade não se encontra aí, óbvio que a felicidade é um movimento constante de estar e não estar, permanência em permanência. Enfim, que maravilha esse mistério criador que se faz em nós. Tanto é que ele falava assim, no Evangelho fala, diante desses momentos sociais, por exemplo, o jugo é leve, crianças. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o meu jugo, o jugo é leve, desde que você tenha fé na imortalidade da alma. Fé na imortalidade da alma é viver, estar e não estando. Só o necessário nesse mundo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por que demoramos tanto para sentir e viver assim? Qual dificuldade tão tremenda? Até quando vamos ficar amedrontados? Do quê? Enfim, conclamar os seres ao reino de Deus, ao banquete, à plenitude do ser. E não tem uma plenitude que você vai chegar no absoluto. Simplesmente você vai se amorizando, se encantando, se descobrindo, se derramando. Espero que não tenha nenhum psiquiatra depois que vá ouvir essas coisas. Bom, gente, para ir fechando também, né?
Jesus era um exímio contador de histórias. Eu sou hipnoterapeuta clínico há 14 anos. Eu fiz o meu curso de hipnose na abordagem ericksoniana, Dr. Milton Heinrich Erickson, um psiquiatra americano falecido na década de 80, salvo o maior juízo. E ele foi perseguido na época porque ele contava história para os pacientes. Não pode contar história para paciente. Então, se Jesus viesse, ele ia ser perseguido pelos conselhos de psicologia e de medicina. Pensa Jesus fazendo um congresso médico hoje. Põe a mão na cabeça do seu filho e faça uma oração. Como? Se a oração é uma questão neurocientífica já, né? Enfim. E ele contava histórias. Porque dentro da hipnose, contar histórias são sugestões indiretas. Você perfura o ego, a mente consciente, e vai direto na alma, na mente inconsciente, nas palavras da hipnose clínica ericksoniana, você vai nos confins do ser. É lá que estão os melhores recursos de cura. Dentro de você estão os melhores recursos de cura. E as histórias deixam em aberto para você tirar o valor, o sentido que você aguenta e que você queira fazer com isso. Jesus veio contar histórias para todos nós. Dizem alguns que nós, seres humanos, chegamos para Jesus, estava Jesus e alguns mestres de férias já. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, conforme o seu entendimento. Beleza? Beleza. É só isso. Fazendo isso, não venho me perturbar mais. Só volto daqui uns 10 mil anos. Joia. Passou uns 100 anos. Voltamos lá. Ô mestre, não dá para tirar Deus dessa história aí? É um ser metafísico. Diz que está na gota de água, que está na estrela, que está no sorriso de uma criança. Eu não encontro isso tudo que falam. Tá bom. Tira Deus da história, do ensinamento, e fica com amar ao próximo como a ti mesmo. E o próximo é aquele camaradinho que você conhece, você até manipula muito bem todos os dias. Não vai nem dar trabalho para você. Tá tranquilo. Só isso, mestre. Só isso. Voltamos para a humanidade. Passou algumas décadas, talvez, batemos na porta do mestre. Quando ele olhou a gente na fila, ele falou, não é possível, eles não entenderam nada ainda. Ô mestre, não dá para tirar o próximo do ensinamento? O próximo é chato, critica, cobra, tem culpa, tem medo, quer meu dinheiro, quer viver da minha pensão. Que cara chato, não faz nada muitas vezes. Quer que eu lave a louça, quer que eu corte a grama, quer que eu cuide das crianças. Meu Deus! Enfim, dá para tirar o próximo? Tranquilo. O evangelho é mamãozinho com açúcar. Tira o próximo. Fiquem com amar a vocês mesmos. Quando Jesus disse isso, nós entramos num surto psicótico. Nos bilhões de seres encarnados e desencarnados, todos estão em surto. Porque nós não sabemos o que é esse negócio de amar-se. Se eu não sei nem como estou, que expressão é minha, se eu não saboreio o bem-estar de molhar uma planta, se eu não tenho consciência que o raio do sol chega na medida exata para que eu não desmaterialize, como que eu quero amar-me? Se eu ainda nem me identifiquei ainda. Ou seja, então, todos nós estamos nessa agonia. A angústia do ser é essa. Toda a causa de todas as doenças, em qualquer área de reflexão e nível que vocês, com muita humildade eu falo isso, vocês vão perceber que é falta, no fundo, de amar-se. E aí tem uma série de caminhos, obviamente, né? Você pode passar décadas, uma vida ou reencarnações nesse projeto. Ok. Mas você fazendo isso por você, na tua mente inconsciente profunda,
tem milhões de seres atrelados, registros de reencarnações, esperando um lapso de lucidez sua. Olha, ele aprendeu a molhar as plantas, que bacana. Ele aprendeu a tomar o café mais devagar, que maravilha. Então, essas são histórias. Jesus veio contar a história exatamente para não nos traumatizar. Ele veio pegar a nossa alma com carinho e deixar que os ensinamentos caiam bem gostosinho no coração de cada um. Jesus é atual, sabe por quê? Eu vou falar bem popularmente. Não tem saída. Não tem saída. Eu não conheço. Já estudei algumas coisas. Não tem saída. Chico Xavier, na minha opinião, foi o maior yogi que passou no planeta Terra, e a gente acha que os yogis estão na Índia. Tem muitos seres fantásticos, maravilhosos, que eu também estudo. Mas o Chico Xavier foi o maior yogi conexão de todo o planeta Terra. Então, nós temos quase 500 obras do Chico para nós brincarmos por mais muitas encarnações. Então, qual que é o chamamento de Jesus na atualidade? Você está na linha do tempo, da sua eternidade. Você é o responsável de criar lapsos de lucidez na sua eternidade. E isso, você já está prestando um maravilhoso, infinito trabalho para toda a humanidade atrelada a você. Um parênteses, muitas pessoas buscam constelações familiares, eu também estudo, fiz curso de constelação, é importante, mas não podemos esquecer que só existe uma constelação familiar se você desenvolver uma consciência sistêmica e aceite tudo como aconteceu com amor. Se você não migrar para uma consciência coletiva espiritual, você fica na consciência do eu, que é excludente. Então, nós temos que desenvolver consciência sistêmica, consciência crística. Essa mensagenzinha dessas reflexões, eu gostaria de passar para vocês o meu coração, e que não se preocupem. Tudo está aí batendo para você, está à sua volta, está gritando. O mistério, o sagrado, a sua cura, está falando com você o tempo todo. Porque se não fosse assim, seria muito até disparatado o jogo de força. Seria um desequilíbrio conosco, né? Desequilíbrio conosco, ainda seres muito muito aprendiz das leis da vida. Mas, enfim, eu aprendi nos últimos 10 anos, de 7 anos para cá, usar evangelioterapia da terapia clínica. O Instituto de Psiquiatria da USP tem grupo de estudos sobre isso e detectaram a importância do amar a Deus, viver com gratidão e tolerância para com o próximo. Não é amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo, não é a mesma coisa? Eles falam lá como requisito para o equilíbrio mental. Então, o Evangelho, Jesus e o Cristo sempre estarão no nosso coração. Por quê? É a plaquinha de sinalização nesse ponto do universo, nesse planeta perdido no lado direito da galáxia, que está viajando ad eterno para o infinito e de lugar nenhum. Vou deixar só o nome de um vídeo para quem quiser assistir, chama O Chamado do Cosmos. Maravilhoso para vocês se deliciarem. O Chamado do Cosmos. Odilon, quem eu conheço, André e outros, Jairo aí, o Marcos não conheço, mas tem o nome dele aqui, a nossa irmã. Beijo pra caramba para vocês, agradeço a oportunidade de colocar esse meu coração e as minhas visões com base na Joana, que vem me salvando há muito tempo. Graças a Deus.
Nós que agradecemos, irmão. Nós que agradecemos. Alguma pergunta para o palestrante? Ah, tem pergunta. Não, na verdade não tem, mas Se alguém eu quiser achei bater um tão papo, à cativante. disposição. Sim, sim. Tô de boa. A sua esposa, de Olha, repente, né? fazia tempo que eu não assistia uma palestra tão boa, viu, Tadeu, como assisti essa hoje, viu? Parabéns, meu querido irmão. Parabéns. É o convite que pesa, né? Vindo de vocês aí, cara, a gente tem que dar uma... A live, na verdade, Tadeu, os responsáveis é o André e o Dilon, né? Dilon também não tem nada para perguntar, Dilon? Vou colocar. professor Tadeu. Tadeu, rapaz? Eu tenho uma pergunta. Aham. Hã? Pode falar. Eu tenho uma pergunta. O Espírito de Verdade, que editou as respostas para Kardec, no Livro dos Espíritos, é o mesmo Cristo? É o mesmo quê? É o mesmo Cristo? Não, eu acho que o que ele quer perguntar, eu já estou me intrometendo, é quando fala assim, o Espírito de Verdade, né? Que ele assina assim, o Espírito de Verdade. Tá, que dá o nome, né? Então, muitos dizem que é Jesus, né? Mas eu vou falar que era Jesus, porque... Então, o André está perguntando se é realmente, se você tem o mesmo pensamento. Não é isso? Haroldo Dutra fala isso, né? Ele fala que é? Desculpa me intrometer um pouquinho, mas existe um livro, Psicografia do Chico Xavier, em que tem na capa estampado aquela imagem, né, de Jesus que a gente conheceu até nas nossas épocas de criança, num chaveiro, né? Quem me vê jamais me esquece. E também tem uma palestra do moço lá de Dourados, seu Orlando talvez vai lembrar o nome dele, que eu estou esquecendo agora, que ele detalha todos os pontos em que se chega à conclusão de que o Espírito Verdade é Jesus Cristo, né? E tem também esse livro contando de Chico Xavier afirmando que é Jesus Cristo. Não sei. Eu particularmente, eu desde sempre, eu fui juntando vestígios, né? Indícios disso. Mas que até por alguns vocábulos, expressões igual o mestre utilizava, né? Em verdade vos digo, né? Mas eu preferi sempre ficar... Tudo que diz a natureza de Jesus, isso eu sempre fiquei em silêncio. Eu sempre, por mais que tem indícios, então eu nunca afirmei. Eu nunca afirmei. Eu não talvez eu possa dizer para vocês que eu não sei. Para mim, no meu coração, quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, tinha uma coisa no meu coração que falava que era. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, calma. Mas, de qualquer forma, eu estou no momento, por exemplo, Cristo, né? Consciência crística. Qual, assim, sendo muito presunçoso, sem conhecimento mesmo, qual a vibração e radiação dessa consciência? Vocês imaginem quantos milhões de seres irradiam pensamentos e pedidos a Jesus, ao Cristo, todos os instantes, os mais diversos dramas humanos, e que consciência é capaz de absorver tudo isso, né? Então, assim,
eu sinceramente tenho informação da natureza do Cristo por outras correntes também, que estudam, bem fidedignas, e todos eles com muita parcimônia, ao mesmo tempo que o Cristo às vezes está junto de nós como um ser, conversando com a gente, lado a lado, com alguns mestres e gurus. O Cristo também não é só o Cristo do Ocidente, certo? Tá? O Cristo, ele, na história dele, ele andou o planeta. Às vezes a gente se equivoca, né? Essa coisa do Cristo Ocidente, esse Cristo que não tem nada a ver lá com a Índia, não tem nada a ver com o Oriente, muito pelo contrário. Mas, enfim, é muito longo isso. Então, assim, mas ao mesmo tempo, você vê relatos desses mestres com o Cristo energia. Cristo energia, não Cristo caminhando entre nós. Então, assim, é muita dimensão, é muito sentimento. É nesse ponto que eu chego, sabe? Mesmo, por exemplo, eu não tenho certeza, assim, eu tenho indícios no meu coração, como sempre, pelas palavras, né? Pelas palavras. Mas para mim também não vai mudar nada. Eu acho que não muda nada eu falar para alguém, olha, o Espírito de verdade é o próprio Jesus Cristo. O que vai mudar na vida de uma pessoa isso? Nada. Isso pode até tumultuar na realidade. Verdade. Pode até perturbar mais ainda. E, às vezes, espíritas desavisados podem até cair em descrédito. A própria doutrina perante pessoas que não conhecem a doutrina. Então, com parcimônia. Então, assim, se fosse numa prova para passar de ano, eu escreveria assim, não sei. Ponto. Tá certo, é isso mesmo. Eu gostaria de ia ser reprovado na prova. Eu gostaria que eu me lembrei do livro Obras Póstumas. Tem um capítulo em que lá assim, deixa claro para a gente que o Espírito Verdade seria o filósofo Sócrates, né? Isso em Obras Póstumas, do Allan Kardec. Então, a gente fica nessas dúvidas, né? E como o professor Tadeu aí falou para a gente, né? O que a gente poderia acrescentar, né, para as pessoas? Então, acho que cada um que tem que fazer a sua própria conclusão mesmo, o seu sentimento, né? A sua noção de realmente verdade, né? Vou dar um exemplo para vocês de outra forma. Bezerra de Menezes. A gente tem um pouco de conhecimento da história dele aqui, né? Certo? Só que no mundo espiritual, enfim, o Bezerra de Menezes, ele não trabalha só com... Ele trabalha com todas as correntes espirituais. Tem franceses, japoneses, pretos velhos, orixás, espíritos da Pleiade, da luz. Então, assim, no mundo espiritual superior, não existe essa nossa conversa de dualidade. Nós é que fazemos as dualidades. É tudo curas, energias, são manifestações de Deus, na forma de seres que representam essas gotas de luz. Às vezes você conversa com o preto velho e ali se esconde, costumeiramente, se esconde um espírito de escola, um filósofo, um cientista da luz. Então, não precisamos mais, acho que esse espírito de verdade é XYZ. Vamos para a essência da doutrina, vamos pegar tudo isso e fazer um grande ensinamento, um grande toque no nosso coração. Eu acho que por aí que é o essencial, né? Isso que é essencial. Tá ok, obrigado. Gente, beijo. Eu vou passar a palavra para o meu pai, para ele fazer o encerramento. Tá bom. O Dilon quer falar alguma coisa, Dilon?
O Dilon, ele está com o microfone fechado. Isso. E aí, Dilon? Agradecer ao Tadeu pelas palavras, e essa questão de saborear é muito bom, mas também é muito difícil, né? A gente fica trabalhando isso aí, querendo que o outro saboreie, né? Quando eu consigo saborear um pouquinho a coisa assim, eu já mudo para o outro. Então, essa análise que ele fez aí de Deus, do próximo e de nós mesmos, né? E principalmente amar nós mesmos, acho que começar pelo começo, amar nós mesmos é o maior desafio. Eu vejo isso em mim, a gente sempre projeta no outro, né? Sempre o outro que... eu conquisto um pouquinho, já quero obrigar o outro a ser também daquele jeito. Isso é complicado demais. Daí eu percebo que eu não conquistei nada, achei que estava enganado, né? Saborear o exemplo do café, né? No meu caso, seria mais o chimarrão. Saborear o chimarrão, tá aí. Eu estou tomando chimarrão com meu irmão aí, com Orlando, aí eu quero que ele saboreie do mesmo jeito que eu, e daí não dá certo, não funciona. Muita paz. Gratidão, meu Tadeu. Beijo. Nós vamos agradecer imensamente ao Tadeu. Acho que essa noite de hoje, na verdade, que é uma véspera de Natal, né? Foi um presente de Deus o Tadeu ter vindo fazer a palestra, né? Encerrando esse ciclo para nós, né? Que coisa bonita. Que lindo, lindo, lindo. Sem palavras, viu, Tadeu? E nós gente, vamos fazer... Não, Deus abençoe. Todos nós, todos somos seres especiais. Tanto é que vocês estão aqui reencarnados porque somos especiais. Senão vocês não estariam aqui reencarnados por enquanto. Todos nós somos seres especiais. Não há outra forma de nos ver. Cada um tem uma função, tem um lugar na família. Não tem quem sente mais dor, menos dor que o outro. Todos nós somos diferentes, cada um de um jeito, desempenhando um grande teatro sistêmico, divino, que para nós ainda não sabemos a grande logicidade de tudo isso, mas você está sendo orientado, usado para curar almas. Não se preocupe. Faça o seu papel, do jeito que você consegue, e se abençoe. É isso. Obrigado. Feliz Natal a todos vocês. Considero as palavras do Tadeu como uma prece de encerramento. Muito obrigado a todos. Que assim seja. Posso desligar? Pode. Feliz Natal, Tadeu, para você. Feliz Natal, gente. Abraça a família, beijo, dá risada. Feliz Natal, obrigado. A todos vocês aí que participaram da nossa live. Falou, Jairo. Obrigado, irmão Tadeu. Oi, irmão Dilão. Um abraço. Oi, Jairo. Grande abraço. Você aqui de novo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, muita Obrigado, paz. irmão Orlando, pelo convite, irmão. Do curso com o Jairo, Eu que agradeço, legal, Jairo. bacana. Obrigado, mano. Falou, André. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.